Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor. A luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia, da comunidade Lux Divina, e onde está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ora comigo, ora connosco, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Oremos. Vinde, Santo Espírito, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Santo Espírito. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo, que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São João, capítulo 17, versículos de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus falou assim, levantando os olhos ao céu, disse: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um só, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos na unidade, para que o mundo reconheça que tu me enviaste e os amastes como me amaste a mim. Pai, quero que aqueles que me deste, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, a glória que tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, se o mundo não te conheceu, eu conheci-te, e eles conheceram que tu me enviaste. Dei-lhes a conhecer o teu nome, e dá-lo-ei a conhecer, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu esteja neles também. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, o texto que acabamos de ouvir sublinha esta intimidade de Jesus com o Pai. Há uma relação de intimidade, há uma relação próxima, uma relação de amor. É aquilo que nós chamamos a relação trinitária, adintra e adestra. Adintra, a relação da Trindade em si mesma. Adestra, a relação da Trindade com o mundo, com a criatura, com a criação. E esta relação do Pai com o Filho acontece na comunhão do Espírito Santo. Dizia São Gregório Nazianzeno, a linguagem entre o Pai e o Filho é o amor. E o amor é o Espírito Santo. É o canal, é o veículo da comunicação, da ligação entre o Pai e o Filho. Portanto, esta oração sacerdotal que expressa, que exprime esta intimidade, a unidade entre Jesus e o Pai, ao mesmo tempo nos faz refletir pelo menos sobre três elementos fundamentais que nós podemos, sob maneira, perceber do texto que acabamos de ouvir. O primeiro elemento é que esse texto nos fala em si da pessoa de Jesus, ou seja, da relação que Jesus tem com o Pai e da relação que Jesus tem com o mundo, ou seja, falamos aqui da relação de intimidade com o Pai, da unidade com o Pai. Ao mesmo tempo falamos da missão que Jesus veio desempenhar neste mundo, manifestar a glória de Deus, e falamos também, damos a entender que Jesus chegou ao fim da sua missão. Portanto, é um texto lindíssimo para percebermos
que esta comunhão com Deus acontece na medida em que nós vivemos a relação com Jesus. Então, primeiro, Jesus sublinha este aspecto da relação que ele tem com o Pai. Segundo aspecto, é a relação que os discípulos têm com Jesus e, através de Jesus, a relação que terão com o Pai. Sim, Jesus diz de maneira muito clara, ou seja, que é Ele quem revela este caminho aos discípulos, é Ele que mostra, é Ele que os ilumina, é Ele que os guia, ou seja, há claramente aqui no texto uma indicação que Jesus pede ao Pai por aqueles que o Pai o confiou. Portanto, aqueles que caminharam com Jesus, aqueles que caminham com Jesus, aqueles que estiveram com Jesus e que Jesus partindo para o céu, eles ficavam numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade, não tinham consigo mestre. Mas Jesus tem tudo preparado, mandará o Paráclito, o Espírito da Verdade, ouvimos ontem. E continuando, o Senhor sublinha o aspecto da relação com todos. Não apenas os discípulos de uma determinada época, de um determinado período, mas com os discípulos de todos os períodos, de todos os tempos. E como é bom podermos perceber esta verdade, que Jesus diz, eu e o Pai somos um, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Ou seja, o modelo da relação trinitária, ou seja, o modelo da relação de Deus com o Pai na unidade do Espírito, do Pai com o Filho, na unidade do Espírito Santo, essa relação de Deus uno e trino, é um modelo para a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo, e a nossa relação com a criação. Portanto, tudo fundamenta-se, alicerça-se nesta relação trinitária. É ela que vai dar sentido a todo o resto. Portanto, caros irmãos e caras irmãs, como é bom podermos intuir, sentir, perceber que dentro desta relação, dentro desta oração, estamos nós. Jesus ora por nós, Ele intercede por nós, Ele preocupa-se com nós. Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Livra-os do maligno, ouvíamos ontem. Portanto, temos várias indicações de que Jesus nos quer livrar do maligno. Jesus nos quer unidos a Ele. Portanto, caro irmão e cara irmã, deixemos-nos envolver pela luz admirável de Deus Pai, para que a nossa vida seja aquilo que Deus pretende que ela seja, uma vida fundamentada na sua palavra e no seu amor. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor e a nossa força. Amém.